Produto vencido é coisa de gerente desleixado? O que vocês acham? A gente tende a achar que quem tem produto vencido no estoque é só aquele gerente que não tá nem aí, o restaurante que não liga pro cliente, mas será que é isso mesmo? Pode ser, mas pode ser também que a gente não esteja organizando o estoque da forma que precisa. Fica aqui comigo, já curte esse vídeo, já compartilha com os amigos, que eu vou te dar várias dicas hoje sobre como organizar o estoque sem ter problema com o cliente, com fiscalização e deixar tudo, ó, bonitinho pra brilhar. Então, organização de estoque, gente. O que é importante aqui? Claro que é muito importante a gente ter um estoque bem iluminado, organizado, limpo, até para facilitar a gente, né, de encontrar os produtos que precisa e não ficar ali fazendo uma recompra de itens que já estão no estoque, mas por causa da bagunça a gente não achou. Mas tem algumas regras que são regras da vigilância, dos órgãos de fiscalização, que a gente precisa seguir para garantir que a gente não tenha produto vencido, evitar também aparecimento, proliferação de pragas, né, de baratas, enfim, de outros bichinhos aí que a gente não quer e não pode ter dentro de estoque, e também para a gente evitar problemas no caso de uma fiscalização. Então eu tô aqui, um dos exemplos que eu vou dar para vocês é o do feijão. Aqui a gente tem vários quilos de feijão, é o exemplo que eu vou dar para vocês de secos. Então, por que eu tenho vários quilos? Não é porque meu estoque está inchado, é porque a gente está comprando aquilo que necessita, né, para ali os dias seguintes. Feijão é um produto que sai muito porque eu tenho um almoço forte aqui nessa loja. Mas, conforme a gente comprou e repôs já o estoque para os próximos dias, vieram itens de validades diferentes. E aí tem um conceito chamado PVPS, que significa primeiro que vence, primeiro que sai. O que é isso, gente? A forma que eu preciso organizar o meu estoque. Eu sempre vou organizar com os itens mais próximos do vencimento à esquerda e para cima, para frente. Por que isso? Porque automaticamente a gente tem uma forma de pegar. A gente treina a equipe para que a equipe, quando vier aqui pegar o estoque, pegar esse feijão, ela vai pegar já nessa ordem. Isso evita que a gente tenha um item, por exemplo, que vai sempre ficando ali e que vai ser reposto em cima dele. Então, recapitulando, sempre da esquerda para a direita e da frente, e os da frente e de cima mais próximos da validade. Isso quer dizer que quando eu recebo esse feijão, por exemplo, eu preciso já organizar desse jeito, para que quando o restante do time vier pegar, não precise ficar olhando a validade desses itens. Então eu garanto assim que tem um fluxo de trabalho em que as pessoas já venham aqui pegar. Uma outra coisa importante também que a gente pode falar é que eu não posso ter madeira, né, nem caixa, nem papelão aqui dentro desse estoque. Por quê? Porque são materiais porosos e que podem servir para acúmulo de umidade, acúmulo de fungos e também, principalmente o papelão, ele pode servir para ovinhos de baratas, enfim, de outros vetores. Então a gente precisa ter, no caso aqui, essa é uma prateleira de plástico e ela é ventilada, ela tem os buraquinhos aqui. É o melhor dos mundos. Uma coisa simples, mas que resolve. Ó, um exemplo. Esse feijão aqui vence no dia 28 desse mês de 2025, então é ainda esse ano. Já esse feijão aqui, ele vence só em 14 de março do ano que vem, 2026. Então, eu tô seguindo aquela ordem da esquerda para a direita. A minha esquerda tem sempre, igual como a gente lê, tem sempre o feijão mais próximo da validade. Se eu tivesse um exemplo, só 2 kg, 3 kg de feijão, só essa coluninha aqui, eu precisaria colocar esse acima dos outros. E esse pensamento, gente, essa forma de organizar o estoque, ela é quase que automática na nossa cabeça. Falando assim, parece alguma coisa muito simples, muito óbvia, que aconteceria de forma automática.
Agora, o que a gente precisa prestar atenção quando a gente recebe o produto, o feijãozinho, o que for, é que às vezes a gente faz um pedido, um exemplo, pedi 10 quilos de feijão essa semana. Chegou, usei, quando tá lá faltando 2, 3 quilos para acabar, eu já pedi mais 10 quilos, porque eu não vou esperar meu feijão acabar para eu pedir mais, né? Então, quando esses outros 10 quilos chegam, eu ainda tenho lá 2 ou 3 quilos no meu estoque. E o que acontece? Às vezes, esses 10 quilos novos que chegam, eles estão mais próximos da validade do que aquele que eu já tinha antes no meu estoque. E é aí que está o pulo do gato. Eu preciso estar muito atenta lá, ó, à validade, né? A etiquetinha de validade, para perceber o que eu vou colocar para frente, o que eu vou colocar em cima, o que eu vou colocar para trás, o que precisa ser usado primeiro, o que pode ser usado depois, para a gente não ficar com um produto próximo à validade ou até acabar com um produto vencido dentro de estoque por causa de um descuido. Imagina, se eu tenho um produto que está próximo da validade, ele está aqui, e todo produto que chega eu coloco em cima dele ou na frente, mesmo que sempre sobre 1 ou 2 quilos de feijão antes do próximo feijão chegar, ele vai estar sempre ali, ó, no fundo da prateleira, sendo colocado outros feijões por cima, e ele vai acabar vencendo. Eu já tive essa experiência. Ele vai acabar vencendo porque a gente não teve o cuidado de olhar essa validade e organizar da forma adequada fazendo o PVPS. Então, não deixe seu feijão estragar, hein? Aqui eu tô no setor de freezer e geladeira. Aqui que a gente coloca as carnes, mussarela, enfim, os porcionados. E tem algumas regras também. Uma delas é essa planilhazinha aqui, que é a planilha de controle de temperatura dos equipamentos. O que é isso? Todo dia o meu cozinheiro, o meu auxiliar vai chegar para trabalhar, vai pegar o termômetro e vai medir a temperatura e vai anotar. Então aqui tem freezer 1, freezer 2, freezer 3, geladeira 1, geladeira 2. Ele vai anotar todo dia a temperatura. Por quê? Às vezes se a gente não faz essa planilha, essa anotação, chega lá um dia e as coisas começam a estragar. E aí eu começo a falar, meu Deus, tá tudo estragando, o que houve? Aí eu acho que alguém manipulou errado, ou que o produto já veio estragado, já veio ali meio impróprio, quando na verdade é a minha geladeira, que tá com uma temperatura alta. Nem sempre esse equipamento ele vai parar do nada, né, de repente. Muitas vezes ele vai começar ali a perder as forças, né? Ele vai começar a trabalhar mal. Então ele refrigera, mas não na temperatura que a gente precisa para manter o produto seguro, né? Dentro de uma temperatura segura que mantém ali a vida útil dele. Agora, se todo dia eu chego e anoto, o dia que essa temperatura subir muito, eu vou observar, porque eu anotei na planilha. E aí eu tenho uma base de que todo dia eu chego e a minha geladeira, o meu refrigerador tá ali com a temperatura, vamos dizer, 2 graus ou 4 graus. E aí um dia eu chego e ela tá 10 graus. Talvez se eu só confiar na minha percepção de abrir e fechar, eu não vou perceber logo de cara que ela tá em 10 graus. Mas se todo dia eu anoto, todo dia eu meço a temperatura, ou alguém da equipe mede, e anota, e tá lá todo dia 2 graus, 3 graus, 1 grau, 4 graus, aí um dia vai 10, a gente vai falar, nossa, teve alguma coisa discrepante, acho que essa geladeira tá com problema, e aí a gente já consegue tomar uma medida, né, ter uma precaução ali de resolver esse problema, de consertar essa geladeira, antes da gente começar a perder estoque, começar a ter produto impróprio para consumo, sabe? E aí um ponto importante dessa medição diária é que precisa ser feito logo que a loja abre, sem que a gente já tenha aberto e fechado a geladeira ou o freezer, porque quando a gente abre e fecha, essa temperatura vai subir, vai ficar um pouquinho mais quente, ou um pouquinho menos frio. Então precisa ser naquele momento em que essa geladeira ou esse freezer passou a noite toda fechadinho ali, ele vai estar na temperatura, né, que ele chega realmente, e aí eu chego, abro e a primeira coisa que eu faço é medir. Depois ela pode me dar uma temperatura que não corresponda realmente à potência desse meu equipamento. E aí
vamos lá, você já está fazendo isso? Vocês já estão fazendo isso? Conta aqui pra gente nos comentários. E essa planilha é muito simples. Se vocês não tiverem, a gente tem vários materiais. Aos pouquinhos a gente vai mandando para vocês, liberando para vocês. Mas é muito simples. São colunas com os dias do mês e uma linha com a quantidade de freezer ou de geladeira que vocês têm. E aí é só a pessoa chegar, ter um termômetro, né? Um termômetro bom, validado pelos órgãos que regulamentam, e medir a temperatura e anotar. Não tem nada, não tem nenhum mistério grande. E eu recomendo que vocês tenham uma pastinha para guardar dos meses anteriores, porque a vigilância sanitária, os órgãos de fiscalização, quando chegam na loja, eles olham isso. Eles olham se a gente faz o controle de temperatura dos equipamentos. Então é importante a gente ter também, além de fazer, a gente ter como provar. Às vezes a loja faz para um controle próprio, que já é muito bom, mas quando chega lá no final do mês, joga fora. E aí, vamos lá, chegou no dia 31 do mês, no dia 2, a vigilância chegou na sua loja. Como é que você vai provar que está fazendo isso, né? Então, guardem, tenham a pastinha de vocês lá dos documentos, isso é uma das coisas que podem ser guardadas, que vão assegurar vocês. E um último ponto que eu queria passar para vocês assim, sobre estoque, sobre segurança de estoque, gestão do estoque, é como que a gente pode armazenar os produtos dentro das geladeiras ou dos freezers. A gente precisa sempre agrupar ao máximo esses itens. Então, um exemplo, eu não misturo batata com carne. Se eu tenho um freezer para batata, eu vou usar aquele equipamento só para batata, para amidos de um modo geral, pães. Eu posso ter uma prateleira ali onde eu coloco cream cheese, né, laticínios de um modo geral, mas sempre separado, né? Eu procuro colocar dentro de caixas, então a gente está separando por barreira física, que é uma exigência assim, de fiscalizações. E aí aqui a gente tem 3 freezers, eu queria mostrar para vocês. A gente tem aqui em cima as plaquinhas, né, do que tem em cada freezer. Nesse daqui eu tenho as carnes vermelhas que chegam inteiras, né, então aquelas peças grandes que vão chegar aqui e ficar condicionadas antes de serem porcionadas, né. No outro freezer, nesse daqui, eu já tenho caixas com essas carnes porcionadas. Então, eu tenho contrafilé, eu tenho, né, aqui eu tenho contrafilé, tenho peça de picanha, tenho peça de filé mignon, eu vou guardar tudo aqui. Quando o meu time pega para porcionar, para produzir um croquete, enfim, para fazer com recheio, eles vão produzir, vão já deixar porcionadinhos ou da forma que vai precisar ir para o cliente. Se a gente vai guardar refrigerado ou congelado, ele já vem para cá, todos dentro de caixas separados, então eu também não misturo picanha com contrafilé. Se for carne de porco, também vai estar separado em outra caixa. E tudo identificado, gente, lembra? Identificado e com a data que foi manipulada e a validade, né, secundária, que a gente chama, a validade secundária ali, seja... Lembrando que se for refrigerado vai ter um prazo, se estiver congelado vai ter outro. Mas precisa sempre estar identificado e aí ter a data da manipulação e a data da validade secundária, tá bom? Não pode ter rasura, porque senão também não vale para os órgãos de fiscalização. E um último ponto é que a gente precisa sempre ter o CIF, que é um certificado, né, de um modo geral de produtos de origem animal, que é uma forma também de garantir a procedência desse alimento. Então eu não posso só comprar o ovo ali num lugar que vende ovo sem que eu tenha esse CIF. Eu não posso comprar uma carne do abatedouro da esquina e vir aqui armazenar se eu não tiver esse CIF. É o CIF que vai garantir que essa carne tem uma boa procedência, as proteínas, de um modo geral, tem uma boa procedência e foram produzidas de forma segura, né? Foram manipuladas de forma segura até chegar aqui pra gente. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo?
pouquinho longo, cheio de informações técnicas, mas eu espero que ajude muito vocês, porque é algo que a gente vai conhecendo conforme vai tendo os problemas, né? De um modo geral é isso. Então eu espero que eu tenha ajudado muito vocês a organizar aí melhor o estoque de vocês, evitar ter problema com o cliente, evitar ter perda de estoque, que estoque também é dinheiro, né? E evitar, claro, ter problemas com a fiscalização, tá bom? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se ainda não curtiram, curte e manda para os amigos. Um beijo e até o próximo vídeo.